E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu macho, seu rei, Rei Nicolas da Cruz. E dessa vez vamos conversar sobre um tópico que a Maia, que no caso é minha namorada, tinha falado, tinha perguntado. E que é a história de Batalha de Universos, que é confusa. A gente só vê os bichos lá, põe spawn, né? É isso, não sei o que. Bom, vamos lá. Pra quem conhece Batalha de Universos, óbvio, só eu e algumas pessoas que conhecem, gostam dos personagens, gostam do universo e gostam da história. Bem, a história é confusa mesmo, é pra deixar vocês teorizando algumas coisas. Nem isso vocês teorizam, né? Olha que maravilha. Enfim, existem praticamente 4 temporadas, mas 3 delas são principais, que são Origem, Story e Final. Que no caso, tradução, Origem, História e Final. A Origem seria praticamente um remake do gibi original Pedra de Fogo e as 10 Crias Mortais, com a mesma história. Só muda que é focado em outros pontos de vista. No caso, a história não começa daquela luta lá. Era pra ter, porque aquela luta lá foi meio que adiada pra segunda temporada, pra dar aquele tom mais, tipo, contar a história de cada personagem. Mas enfim, continuando, a primeira temporada foca mais ou menos lá no universo de Undertale, um universo alternativo, numa rota pacifista, obviamente, e literal, essa rota pacifista, o Sans e a Frisk estavam vendendo cachorro quente, até aí tudo bem, né? Só muda que alguma coisa sai do portal, não sei o que, eu não vou dar spoiler, se você já viu as partes desenhadas, você sabe o que eu tô falando. Eu não vou resumir muito a primeira temporada, eu só vou dizer uma coisa. Ela é praticamente um remake do gibi original. Chega até a cena deletada da Ave do Pesadelo e do Yuta Rex juntos. Sim. Falando nisso, eu tô devendo um vídeo falando de quem é a Ave do Pesadelo, mas enfim. Vamos lá, continuando. Acontece 3 lutas principais, que no caso foi, mas na verdade 4 lutas principais. A primeira luta de Sans vs Mega Raptora, Sans vs Alpha Fúria. Essa aí acontece depois de um tempo. A do Rex de Pedra, Pedra de Fogo e o Kawan versus o Dragon Sombra Daemon. Tá. A primeira luta. Aí temos a revanche deles, entre aspas, que tá literalmente eles de novo. O segundo round. Porém, o Kawan quase foi de base. Tava só o Pedra de Fogo e Rex de Pedra lutando de igual para igual contra o Dragão Sombra, que eles já estavam quase morrendo. Até que finalmente nossos protagonistas chegam ali e começam a lutar contra o Dragão Sombra Daemon. Até o Alpha Fúria, que nos momentos atrás estava tentando matar o Sans e a Mega Raptora. Aí não me perguntem. Tá. Aí depois de uma luta, o Kawan aparece, arranca a perna do Dragão Sombra Daemon, que ele já tava todo fudido. E depois vai embora. Cria um portal e vai embora. Aí existem muitas teorias sobre esse portal. Como assim esse portal? Parece mais uma busta, enfim. Ou uma vargem, enfim. Continuando. Quem cria esses portais? Será que o rei cria esses portais? Será que foi o Dragão Sombra Daemon? Ou será o Dragão Sombra Eihor? Ou será que esses portais são literalmente aleatórios e podem literalmente levar para qualquer universo? Daí eu não sei. Até o próprio criador não sabe. Mas são mistérios. Porque alguns portais o Dragão Sombra Daemon cria. Outros aparecem do nada. Então não tenha como ser o Dragão Sombra Daemon criando outros portais. Mas enfim, voltando às histórias. Bom, agora vamos chegar na segunda temporada Story, que tá em desenvolvimento ainda. Mas eu vou resumir. A luta do Pedra de Fogo e Rex de Pedra. Aí o Kawan aparece, aí ele apanha do Pedra de Fogo, não sei o que, e por aí vai. Só muda que a temporada 2 é a maior e a mais construtiva temporada, porque ela desenvolve personagens que a gente nem pensava que teria uma desenvolvição. Tipo, por exemplo, Metal Rex, Super Speed, Rainha Alien, Rex de Pedra, Pedra de Fogo e por aí vai. Mas é a temporada que não tem tanta presença do Kawan, só tem mais ou menos no começo do passado e mais ou menos entre o comecinho da temporada.
Aí o resto, não dá pra saber onde que ele tava. Mas enfim, voltando ao assunto, temporada 2 ele desenvolve personagens, em cada um sua história. Ah, e o Sans? O Sans, todo mundo já conhece a história dele, papapá. Mas desse Sans, ele não é muito diferente do original. Bom, eu já falei nisso num vídeo lá. Se você não viu ainda, vai ver. Eu não sou obrigado a falar aqui de novo. Que é o exemplo, Mega Raptora, Alpha Fúria. Eles têm uma história bem pesada, principalmente a do Alpha Fúria. A Mega Raptora foi maltratada e no final virou essa aberração. Com um Raptor de asas grande, maior que a Scorpius, só pra você ter noção. Na teoria do caos que eu tinha feito, literalmente ambas teriam do mesmo tamanho. Mas se formos considerar a Mega Raptora atualmente, literalmente a Mega Raptora tá muito grande, não é pouco grande não. Ela tá muito grande, quase como se fosse um kaiju. Ela tá com mais ou menos entre 15, se não mais, de comprimento. Ela tá entre seus 13 e 14 metros de comprimento e mais ou menos entre seus 16 e 18 de envergadura. E a altura mais ou menos entre uns 3 metros e pouco, por aí. Não mudou muito de tamanho, mas ela ficou muito maior do que ela era. Mas enfim, voltando ao assunto. E desenvolvendo vários personagens, principalmente as lutas. Exemplo, a luta que é a mais esperada entre todos da temporada é o X-Gaster versus o Dragon Sombra Daemon, que é uma luta de antagonistas muito boa. Aí eu tenho que, pra isso, eu teria que pelo menos teorizar como que vai ser essa luta, o motivo dessa luta, porque essa luta não vai acontecer do nada, né? Já o Dragon Sombra Daemon aparecer no meio da briga, o X-Gaster, ele ir pra cima lá do X-Gaster, papapá, e rolar essa briga, eu não tenho ideia. Aí quem sabe meu irmãozinho, sim, meu irmãozinho teorize isso. Não sei muito bem. Por causa da temporada, porque Batalha de Universos é confuso para um caralho. Até eu, que sou o criador da obra, eu fico confuso. Tá, vamos pular a segunda temporada, que eu não quero dar tanto spoiler, que ainda está em desenvolvimento. E pra terceira, que também está em desenvolvimento, porém ainda não fiz. E a quarta também, mas vamos lá. Enfim, a terceira temporada final é literalmente o final. Literalmente rola uma luta épica entre todos da franquia inteira, menos Última Giga, Hidra de Sangue e alguns aí. Só entre os antagonistas e os protagonistas, entre aspas, né? Porque o Carlos Diablo é tipo o touro não. É tipo o Rodan. No começo ele foi obrigado a ficar do lado do Ghidorah, no caso o Dragon Sombra Daemon. E depois que ele se rebelou contra, não porque o Dragon Sombra Daemon morreu e aí se abaixou pro Pedra de Fogo, não, literalmente mesmo, era pra ter falado uns negócios lá no negócio lá do Pedra de Fogo, mas enfim, ele literalmente virou amigo do Pedra de Fogo, entre aspas, né, muitas aspas, ele obedece, mas não que eles são amigos, né, pelo amor de Deus. Literalmente um Spinossaurídeo barra Tiranosaurídeo e um Carnotaurídeo, que também é um outro bicho, mas voltando ao assunto, é literalmente a temporada mais emocionante, a temporada mais triste e épica ao mesmo tempo, porque vários personagens marcantes morrem, até novos personagens que já tem um papel muito foda, que nem o Dragão Morte, Dragão Lua, e esses daí são muito fodas e eles morrem de um jeito foda, barra referência a Godzilla, Rei dos Monstros. E bom, literalmente uma curiosidade, o Dragão Morte e o Dragão Lua, eles são, digamos, meio que um casal. Não um casal tipo, que eles acasalam, que eles se gostam. Tipo, eles se gostam sim, porém não com esse motivo de relações, já que a Dragão Lua sempre morre e sempre renasce. É a mesma coisa do Dragão Morte. Entre aspas, morre, porque o Dragão Morte não pode ser morto. É isso que você tem que saber. Mas enfim, voltando ao assunto, morrem uma par de personagens que seguiram nossa aventura. Se eu fosse dar o spoiler dessa temporada, não ia ter graça. Então eu vou deixar na cabeça quais personagens vocês morrem. Sendo que eu já dei spoiler da temporada 3,
mas eu não quero estragar quem não viu e quem não escutou. Então tá. Enfim, aí chegamos à quarta temporada, continue ou continua. Continuação, no caso. É literalmente uma continuação. Esse gibi, prestem atenção. Esse gibi era pra ser um outro gibi, fora do gibi de Batalha dos Universos, que era pra ser uma continuação. Como só ia parar até a terceira temporada, não íamos saber o que aconteceu depois, com o universo, papapá e por aí vai. O problema agora é que eu tinha feito um acordo com o Tabiazé, que o Tab iria aparecer entre a temporada 2 e a temporada 4. A temporada 4 não estava marcada para ser uma temporada, tipo, era para ser um outro gibi, não ia, tipo, faria parte do gibi de Batalha dos Universos. O problema é que ele seria um gibi separado, seria do mesmo gibi, que seria a continuação do gibi, mas enfim, né? Porque o gibi literalmente iria ficar gigantesco. E ele já é gigantesco o gibi, por sinal. Aí se colocar a quarta temporada, puta que me pariu, velho. Vai ficar pesado demais. Mas, enfim. Vou resumir um pouquinho da temporada 4, que ainda está em desenvolvimento. Eu quero que você mesmo que está me assistindo, quando eu falar sei lá, você pedir um roteiro de história, não sei o que, você faz. Porque, literalmente, vou resumir o que acontece nessa história. Bom, a alma da Dragon Sombra Girl vai para o universo original de Pedra de Fogo e 10 Crias Mortais, que foi destruído, mas ainda sobra alguns pedaços do universo. Ela acha a alçada do Dragão Sombra Daemon, que no caso é um crânio dele, né? Que o Pedra de Fogo, Rex de Pedra, acabou arrancando várias cabeças. Não pensem da maneira maliciosa, estou falando da maneira literal da palavra. Enfim. Que aí virou ossada, já que a carne apodreceu e obviamente não deu para ele se regenerar de lá. Sendo que tinha várias ossadas e ele podia muito bem ter se regenerado de lá. Mas, né, quando corta um pedaço do seu corpo, a parte que foi cortada não se regenera. Já a parte da onde foi cortada, sim. Vamos supor, você corta o seu braço não vai se regenerar. O braço que foi cortado, no caso. Agora o braço que foi cortado, ele vai se regenerar. Tá entendendo? Mas enfim. Aí a Dragon Sombra Girl entra no corpo do Dragão Sombra e começa a se regenerar de lá. A Pedra Fogo Girl sente as, digamos, vibrações, ou até mesmo sentir alguma coisa de errado. E como eu resumi mais ou menos entre a teoria do Pedra de Fogo Girl versus Ryujiro Hama, que não é canônica, mas talvez, eu digo talvez vire, não sei. É totalmente descanônica, tá bom? Mas aquele vídeo foi muito trabalhado, mas enfim. E obviamente o Tab estaria lutando lá com o Trick, o Witch, papapá, depois os negócios caem em cima deles. E obviamente o Tab consegue sobreviver. Aí abre um portal, o Tab entra e para no universo de Batalha dos Universos. E obviamente o Pedra de Fogo sente também a vibração que pensa que o Dragão Sombra voltou novamente. Então o Pedra de Fogo literalmente vai caçar o Dragão Sombra. Só muda que tem outros inimigos além da Dragon Sombra Girl, que no caso é o Última Giga e a Hidra de Sangue, que é bem recente quando eu coloquei ela no GB, mas enfim. O Última Giga, digamos, um rival literal do Pedra de Fogo. Além de também temos outros, como o Pedra de Lava, entre outros, que podem aparecer. Até mesmo de Batalha dos Multiversos, mas enfim. Literalmente, ele luta com o Última Giga, junto com o Metal Rex, Super. Não estou falando que o Metal Rex e Super estava do lado do Última Giga. Pelo contrário, estavam contra o Última Giga e estavam do lado do Pedra de Fogo. Se você viu a minha série de gacha antigo que eu apaguei, você sabe o que eu tô falando. Mas enfim. Literalmente. Voltar ao assunto. Literalmente a quarta temporada está em desenvolvimento. Eu não sei que ano que vai sair. Porque ó, eu comecei o GB em 2020.
Aí eu tava fazendo ainda a temporada 1 em 2021. Eu terminei ela no começo de 2022, entre aspas, né? Eu consegui terminar a primeira temporada e comecei a segunda. Mal deu tempo de eu terminar a segunda, já acabou o ano. No caso, já estamos em 2023. Aí já faz 3 anos que eu estou fazendo gibi e nada. E obviamente eu não estou conseguindo fazer agora porque primeiro preguiça, segundo não dá pra fazer mais. Não que não dá pra fazer mais, é porque, né, eu tô cansado. E também, né, ninguém tá ligando pro gibi, essas coisas e papapá. Não que eu quero que alguém ligue, é porque o gibi é meu, eu que estou fazendo e é isso que importa. Mas, né, eu preciso dar um tempo pra descansar um pouco. Eu fiz o gibi no meio das aulas. Literalmente, eu fiz desde as férias até quando voltou às aulas. Até de novo voltar às férias, que no caso é de 2023, tá? Só muda que, né? O gibi tá muito trabalho. É isso que vocês têm que saber. Ponto, acabou. E bem, a história de cada temporada, se você juntar tudo, é confuso, é muito confuso, porque não dá pra saber, ele spawnou ali, não sei o que. Olha, na última temporada, que é pra ser a terceira, literalmente, final é final, que não ia ter uma continuação, mas, né, os fãs pediram, então eu já tinha feito o acordo com o Tabezé, então, né, daí pá. Então, seria um gibi separado, porém, eu, em vez de me matar pra fazer, digamos, uma outra continuação, eu falo assim, não, vou juntar tudo pra em cada temporada. Agora, vocês vão pensar, vai ter temporada 5, temporada 6, quinta, sexta. Não vai ter essas temporadas aí, porque não faria sentido continuar um gibi. No caso, ele teve uma continuação até que mais ou menos, que nem fiz ainda. E é isso, muito obrigado por assistir. Me dê ideias do gibi. O que eu posso colocar na temporada 4. Peguei sua mãe de 4, mas enfim. Algumas teorias que podem virar realidade. E é isso. Muito obrigado por assistir. Fui.